Corte de recursos federais para a educação, professores em greve em várias cidades e estados brasileiros. Trabalhadores agredidos durante manifestações. Servidores federais paralisados. A situação da educação brasileira está em crise e precisa ser discutida. Conexões de hoje, transmitido pela TV UFG e pela Rádio Universitária nos 870 AM e no www.radio.ufg.org.br, fala da crise nacional na educação. Para falar mais sobre esse assunto, nós temos aqui no estúdio conosco o Fernando Mota, que é coordenador de saúde do trabalhador do Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos das Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás, o SINTIFES. Olá, Fernando, muito obrigada pela presença. Olá, Camila. Bom, e também contamos com o Antônio Gonçalves, que é coordenador jurídico do Sindicato Municipal dos Servidores da Educação de Goiânia. Olá, Antônio, muito obrigada pela presença também. Saudações e saudações a todos os ouvintes e pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Para começar essa nossa discussão, como a gente disse no começo, a educação no Brasil parece estar num momento de grave crise. Muitas greves, corte de recursos. O que vocês poderiam nos falar, como pessoas que estão trabalhando no meio há anos, sobre essa crise? O que tem motivado a insatisfação dos trabalhadores, essas greves e também como que está a situação hoje em Goiânia e federal? Queria começar com você, Fernando. Bom, Camila, nós vemos essa crise da educação e também a nível federal, né, a crise econômica toda pelo que o país passa, como uma consequência de uma disputa de poder que a gente vê hoje em relação ao governo federal. O governo teve uma grande iniciativa no início do governo Lula, do presidente Lula, onde o investimento na educação federal foi substancial. Ele mais que dobrou o número de alunos nas universidades federais, também nos institutos federais, e também aumentou bastante o investimento nas entidades privadas de educação através das bolsas, como o FIES, né? E hoje nós vemos que a situação econômica tem feito com que o governo priorize principalmente os lucros dos bancos, os lucros das grandes empresas e comece a fazer cortes substanciais tanto na saúde quanto na educação. Então a gente vê que essa sequência de greves, de movimentos, tanto a nível federal, estadual como municipal, tem como pano de fundo essa crise econômica que o governo está passando, onde a prioridade deixa de ser o investimento na educação e passa a ser em outros setores da economia. No município e no estado de Goiás, isso já é sentido, já é um reflexo dessa crise, as greves que estão acontecendo. Em Goiânia, primeiro, depois a greve estadual, agora em Aparecida de Goiânia também. Com certeza. Todo esse processo de greve que nós estamos vivendo no Brasil, inclusive as greves, não só no serviço público, como na iniciativa privada, nós estamos vendo se alastrando, ela é resultado desse momento que nós estamos vivendo de crise econômica, que não é só uma crise brasileira, mas ela é uma crise a nível mundial e global de ofensiva do grande capital contra os direitos trabalhistas. Então, portanto, hoje o que nós estamos vivendo no Brasil, com o avanço das terceirizações, inclusive agora o Supremo reconheceu há pouco tempo a possibilidade de se contratar trabalhadores terceirizados para as instituições federais. Então nós estamos vendo um avançar no Brasil da redução de direitos trabalhistas, de adequar a situação do serviço público para a iniciativa privada. Então, portanto, eu considero que nos próximos anos nós vamos ter uma situação parecida do Sudeste Asiático, onde existe a ausência de direitos trabalhistas dentro do Brasil. Então, portanto, essa ofensiva e essa mudança de paradigma que depois nós podemos discutir de implementação de uma educação empresarial dentro do Brasil é a consequência direta, a resistência dos trabalhadores contra essa precarização do trabalho. Bom, e a educação, ela está pagando um pouco essas contas da crise, né? A educação é um dos setores que vai ser mais atingido para tentar aí colocar a balança no lugar, colocar a economia no lugar. Isso, justamente a educação que, no meu ponto de vista, de muitos companheiros, é o que poderia minimizar o aspecto dessa violência que hoje existe, com essa discussão da redução da maioridade penal, por exemplo, né? Qual a saída para isso? É colocar o jovem na cadeia ou colocar o jovem na escola?
Nós acreditamos que o investimento prioritário nesse governo deveria ser mantido na educação, onde você resolve muitos problemas, inclusive esse problema da violência que a gente vê assolar o nosso país. E, no meu ponto de vista, isso demonstra o caráter de classe do Estado brasileiro, que desde o início desse governo, como em outros momentos, o capital financeiro ele foi priorizado em detrimento de outros investimentos necessários para a população. E agora, nesse momento de crise, mais do que nunca, nós vemos uma rapina dos... Inclusive, nós trabalhamos do começo do ano até agora, esse mês de junho, apenas para pagar impostos. E esses impostos eles são destinados ao capital financeiro para pagar o serviço da dívida pública brasileira, que é o superávit primário. Então, portanto, nós estamos fazendo agora, sofrendo todo esse arroxo para pagar juros para os banqueiros dentro do nosso país. Então, portanto, uma situação extremamente injusta que agora nós estamos vendo intensificada nesse momento de crise, onde ficou mais claro para todos através de cortes em áreas essenciais como educação, saúde e muitas outras. E alerto ainda mais. Esse arroxo e esse ajuste econômico só está começando. Vai ser muito mais drástico nos próximos anos e, com certeza, como sempre, nós sabemos quem paga a conta são os trabalhadores. Não são os banqueiros, não são a elite brasileira, que nunca ganhou tanto dinheiro como nos últimos anos e como, historicamente, sempre foram beneficiados esses donos do poder dentro do Brasil. A gente vai continuar esse debate no próximo bloco, falando mais sobre as manifestações que ocorreram em todo o país e principalmente da violência com que os professores foram tratados, até mesmo aqui no estado de Goiás e em Goiânia. Então não perca no próximo bloco mais um pouco sobre o debate sobre educação no Brasil.